a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amado da nossa alma, esteja com todos nós e nos abençoe nesse momento. Nós estaremos, dessa feita, finalizando a exposição do livro dos Salmos, capítulo 4. Gostaria que você tomasse posse da sua palavra, da Bíblia Sagrada, da sua Bíblia, e acompanhasse a leitura da palavra de Deus. Salmo de número 4, apenas os versículos de 6 a 8. Diz assim a palavra de Deus. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas alegria me puseste no coração, do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Até aqui, amém. Ainda vamos orar pedindo a bênção do Senhor para este momento tão sagrado, né? A exposição da palavra de Deus. Vamos orar ainda. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos Te dar graça pela Tua palavra que já foi lida. Pedimos a bênção do Senhor para expô-la de maneira fiel, digna da honra do Teu nome. Que o Senhor descortine os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Abençoa neste momento, abençoa a Tua igreja, abençoe cada crente que há de ouvir, Senhor, esta palavra do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, na Tua dependência, com temor e tremor. Estamos aqui para realizar a Tua obra, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, chegamos mais a um momento de finalizar mais um texto sagrado da Palavra de Deus, dessa feita o Salmo de número 4, e nós queremos aqui de antemão trazer o que nós já falamos acerca desse Salmo desde o princípio. Nós demos um tema para este Salmo, que é verdades em tempos de angústia, e a despeito desse tema nós defendemos alguns pontos aqui, e o primeiro deles foi que a graça de Deus, quando ela intervém, ela concede alívio ao povo de Deus no meio da tormenta. Em segundo lugar, que a graça de Deus, quando intervém, ela se faz necessário por conta da vileza e da maldade do coração humano. Então Deus precisa intervir com a sua graça, livrando o seu povo da vileza dos homens maus. Em terceiro lugar, que a graça de Deus intervém na tormenta, na angústia, quando Deus põe sobre a sua igreja o seu olhar de graça, o seu olhar gracioso, o seu olhar de misericórdia, para socorrer e livrar o seu povo com toda a sua graça. Nós também vimos a postura dos servos que creem em Deus no meio da tormenta. Os servos que creem em Deus no meio da tormenta, eles manifestam domínio próprio, temperança. Em quarto lugar, ou melhor, em quinto lugar, nós vimos que a própria postura desses que manifestam fé em Deus, eles manifestam fé mesmo passando na dificuldade, eles manifestam a postura de adoração a Deus. Então, o crente é a pessoa que, mesmo passando por provas, glorifica e adora a Deus. Nós também queremos desde já destacar mais 3 verdades acerca desse texto, e assim finalizando a exposição do Salmo 4. A 7ª verdade em tempos de angústia, é que Deus é fonte de toda bondade. O verso de número 6 está escrito: há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós
a luz do teu rosto. Que maravilha, que clamor, que oração, que invocação. Pedir a Deus que manifeste, né, o levantar do seu rosto sobre nós. Que rosto? O rosto da bondade de Deus, o rosto do amor de Deus no meio da tormenta. Então, de onde não poderia vir o nosso socorro, senão do nosso Deus? A palavra de Deus fala que nós não devemos confiar nem em príncipe e nem em filho dos homens em que não há salvação. Porque sai um espírito e eles voltam pó. Mas nós devemos confiar no nome do Senhor, que é toda bondade, que é todo bondoso. Há dos que confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. A nossa confiança está no Senhor, a nossa confiança está posta no Senhor nosso Deus, o Senhor de toda bondade, a fonte de toda bondade, emana, né, de Deus, do Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus lá em Salmos capítulo 60, versos 11 diz: dá-nos auxílio, presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. O salmista pedindo a Deus, meus irmãos, que lhe prestassem, que lhe acudissem no meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio da tormenta, no meio da dificuldade, o socorro, o alívio, porque vão era o socorro do homem. Os irmãos devem lembrar daquela mulher que gastou toda a sua economia nos médicos para livrar da sua enfermidade, mas sabendo que Jesus, o Nazareno, passaria por aquela localidade, ela disse: se ao menos tocar na orla de sua veste, ficarei livre do meu mal. E assim aconteceu, meus irmãos. Aquela mulher toca nas orlas de Jesus e ela fica livre do mal, da sua enfermidade. Então o salmista está dizendo: presta-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Então, meus irmãos, Deus é a fonte de toda bondade. Deus é a fonte de toda bondade. O Salmo 121 ainda diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, no meio da angústia, no meio da tormenta, no meio da dificuldade, o crente tem da parte de Deus a sua mão de bondade, a sua mão de favor, a sua mão de graça, socorrendo no seu momento de dificuldade. Deus é a fonte de toda bondade. Lembra que Jesus, conversando com o jovem rico disse: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom só há um, e esse é Deus. Olha que maravilha. Jesus dizendo: Deus é bom, Deus é bondoso. Então, ele livra da tormenta. Quando ele quer, ele livra da tormenta. E se não livrar, ele concede graça, ele concede misericórdia no meio da tormenta. Então, diz aqui, por conta dessa situação que nós temos passado, oremos ao Senhor, continuemos a orar, a invocar o Senhor, porque certamente Ele derramará a sua bondade no nosso tempo, nos livrando dessa pandemia mundial e de coisas não macro, né? Mas na microassistência. Deus é o Deus que socorre na macroassistência, mas Deus é o Deus que socorre na microassistência. Você pode estar passando algum problema particular, pessoal, saiba, invoque o Senhor. Diga como o salmista: Senhor, presta-nos, socorre-nos na angústia, porque vão é o socorro do homem. O nosso socorro está no Senhor, Criador dos céus e da terra. Para que tão logo nós fiquemos livres desta situação, para que tão logo venha da parte de Deus sua bondade, o seu socorro. Uma oitava verdade em tempos de angústia é que Deus não é apenas o Deus de toda bondade, fonte de toda bondade, mas Deus é a fonte de toda alegria.
A alegria do Senhor é a nossa força. O verso de número 7 diz: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Olha o que Deus faz quando o crente está passando pela tormenta. Pode estar a tormenta da própria situação, e ainda há a questão de seus inimigos terem na sua casa abarrotada de pão, de carne, de vinho, de cereal, mas Deus faz com que o coração do seu servo, faz com que o coração da sua serva seja cheio de alegria. Diz aqui: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal de vinho. Melhor é ter fartura da alegria de Deus do que a casa panelada de carne e com ele a contenda. É melhor o pouco, seco, e com ele o amor, diz a palavra de Deus. O contraste aqui é forte, é gritante. A pessoa pode dizer: como pode ser isso? Vocês passando, que está passando, ainda continuar alegre, contente, adorando a Deus. É porque Deus é a fonte de toda a alegria, de onde emana toda a alegria, de todo prazer, de toda satisfação. Sim, meus irmãos, podemos, em meio à tormenta, sermos crentes alegres, contentes no Senhor, né? Então, porque Deus é a fonte de toda alegria, porque Deus é aquele que sustenta a nossa sorte. O apóstolo Paulo, diz: em tudo e em todas as coisas já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, tanto de abundância como passar fome, nudez, frio, O apóstolo Paulo em tudo teve experiência em tudo, Ele diz: porque tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento de Paulo, a alegria de Paulo não era por ter isto ou aquilo, não. O contentamento do apóstolo era de ele ter Jesus na sua vida, de servir ao Mestre, de servir a Jesus. Essa é a maior alegria de Paulo. Paulo diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Que maravilha! Que Deus nos conceda essa mesma graça de poder chamar as nossas dificuldades como momentânea e leve em comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Apóstolo Paulo. Então, nosso contentamento não é pelo que eu tenho ou deixo de ter, ou pelo que eu conquistei ou deixei de conquistar. Nosso contentamento, a nossa alegria é o Senhor Jesus, Jesus é o nosso contentamento, Jesus é o nosso prazer. O apóstolo Paulo diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Então o apóstolo Paulo deu esse ensinamento à igreja, e a palavra de Deus nos fala que mais alegria o Senhor nos concede no coração do que quando farta, do que a alegria deles, dos ímpios, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, de tamanha importância ter este Deus que é fonte de toda bondade, que é fonte de toda alegria. O nosso contentamento é o Senhor dos exércitos. John Piper disse: Deus é mais glorificado em nós quando nós nos satisfazemos mais nele. Então a nossa maior satisfação é Deus, é o Senhor da bênção, é o Deus da bênção, e não a bênção de Deus. Então há uma inversão de valores. Há pessoas que gostam mais da bênção do que do próprio Deus, de ter o próprio compromisso com Cristo, de amar Jesus mais do que as bênçãos. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, está escrito. Então, Deus é mais glorificado, diz John Piper, em nós, quando nós mais nos satisfazemos em Deus, aí Deus é mais glorificado. O nosso amor por Deus, o nosso amor por Jesus, pela sua palavra. Então Deus está sendo mais glorificado, porque Ele está vendo que a nossa maior satisfação não é pelas coisas, não é pelas bênçãos, mas é em Deus, ter comunhão com Ele. Deus fala: aquele que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer, diz o Senhor. A nossa maior glória, a nossa maior alegria é ter a Deus como nosso Salvador e nosso Deus.
Então nós temos aqui a última verdade desse texto tão belíssimo do Salmo 4. A última verdade, que Deus apenas não é Deus de toda bondade, toda alegria, a fonte, mas Deus é a fonte de toda paz. Olha, Deus é a fonte de toda paz. E o momento que nós temos passado, as pessoas precisam de paz. E só Deus tem a paz. O versos 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Ora, só pode existir um sono tranquilo, sossegado, aqueles que têm a Deus como seu refúgio, né? Aqueles que têm a Deus como guardião do seu sono. Ora, Deus é o guardião do seu sono? Hein? Deus é guardião do seu descanso? Claro que sim. Se você é servo dele, se você é a serva do Senhor, Deus é guardião do seu sono. Deus é guardião do seu descanso. É Deus que guarda a alma do seu servo enquanto dorme, né? É Deus quem guarda a entrada e a saída dos seus servos. A palavra de Deus fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. E se Deus não edificar a cidade, em vão trabalha aqueles que edificam. Então é Deus, do princípio ao fim, é Deus que guarda, é Deus que mantém a paz estabelecida. Oh, que Deus manifeste a sua paz, mais ainda em nossa vida, na sua vida, né? No meio dessa tormenta. Graças a Deus que o Senhor Jesus, lá em Apocalipse, diz, porque vocês têm guardado a palavra da minha perseverança, eu também guardarei vocês da provação que virá sobre a terra para experimentar os homens na face da terra. Então, glória a Deus que nós temos sido, a igreja tem sido guardada nessa promessa tão bendita, né, de sendo preservado dessa tormenta que está vindo sobre o mundo. Deus é o guardião do sono dos crentes. A palavra de Deus fala ainda que Deus dá pão aos seus amados enquanto dormem. Olha que maravilha! Enquanto nós estamos dormindo, descansando, Deus está preparando tudo para o dia seguinte, o pão, né? Toda a provisão, toda a assistência. E aí, de manhã, nós damos graças a Deus pela sua misericórdia revelada a nós, a indignos pecadores que somos. Deus é misericordioso, porque Ele é o Senhor de toda a paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. O verso 5 do capítulo 3 de Salmo, Davi diz, deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. A nossa paz é mantida porque Deus nos sustenta. A nossa paz é mantida porque Deus é nosso guardião. Que maravilha! Não há verdadeira satisfação se Deus não for objeto do nosso prazer. Então não há verdadeira satisfação fora de Deus. A verdadeira satisfação está em Deus, está em Jesus, está em Cristo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É por conta dele que respiramos e recebemos tudo mais. Deus tem que ser e Deus deve ser a nossa maior satisfação, porque Ele é a fonte de toda a bondade do seu povo. Porque Deus é a fonte de toda a alegria do seu povo, porque Deus é a fonte de toda a paz do seu povo, né? Então os homens ficam aí buscando preencher o vazio da sua alma, né? Em jogatinas, virando a noite, em bebedeiras, né? Em luxúrias, mas nada disso preenche o coração do homem. O Santo Agostinho disse, no coração do homem é um buraco do tamanho de Deus, que somente Deus pode preenchê-lo. Ora, o material jamais vai resolver a questão espiritual do homem. Somente Jesus pode resolver. Somente Deus pode resolver. A palavra de Deus nos orienta que conferimos coisas espirituais com coisas espirituais. Então jamais o material pode conferir ao espiritual, mas o espiritual confere ao espiritual. Cristo é a boa parte dessa questão, para preencher o coração do homem. A palavra de Deus fala para essas pessoas que ficam aí no mundo, para o ímpio, né? Diz que para o ímpio a sua impressão de bem-estar o levará à destruição. Há um caminho que para o homem parece direito,
mas a cabo dá caminhos de morte. Todo homem que não se volta para o seu Criador, que não se volta para Cristo, seu Salvador, dá em caminhos de morte. E eles precisam retornar para o seu Criador. Então, nesse momento, e já finalizando a nossa palavra aqui, nessa situação de Covid, né, de provas, de confinamento, nós podemos contar com Deus como a fonte de toda bondade, Deus como a fonte de toda alegria, Deus como a fonte de toda a paz do seu povo. Nós temos recebido esta graça no meio dessa tormenta. Deus tem nos preservado, porque Ele é misericordioso. E já aqui, fazendo as nossas considerações finais, eu quero fazer as aplicações. Primeiro, façamos de Deus realmente a fonte nossa de toda bondade, toda alegria, contentamento, toda paz. Façamos de Deus a nossa fonte, né? Nosso manancial de águas vivas, né? Que não possamos construir cisternas rotas, rachadas, e que não retém as águas, mas nos voltemos para Deus, né? Esse manancial de água viva, né? Que faz jorrar para a vida eterna. Em segundo lugar, nada se compara com o que Cristo oferece para o homem. Jesus diz: eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Então Jesus tem uma paz que o mundo não conhece, porque não vê, né, não conhece, né, não tem. Então Jesus tem tudo, Jesus é o príncipe da paz. Ora, se você não tem Jesus, não tem Cristo, não o conhece, venha a Ele, venha à cruz, venha a Jesus. Ele é o príncipe da paz, Ele quer te dar a paz que ultrapassa todo entendimento humano. Receba Cristo em seu coração. Em terceiro e última aplicação, é que nada que o homem faça, já foi dito aqui, pode preencher o vazio da sua alma. Só Jesus preenche o vazio da sua alma. Que você se entregue para Cristo. E você, meu irmão, minha irmã, nesse momento de reclusão, faça um confinamento espiritual, se enchendo de Cristo, se enchendo de Deus, orando, buscando, andando em comunhão com Ele, com a sua palavra, se interagindo nos trabalhos da igreja, né? Que Deus assim vai abençoar a sua vida. E você que não tem a Jesus, receba Cristo, se entregue para Jesus e você vai experimentar algo que jamais experimentou, a alegria indizível cheia de glória, né? E eu queria aqui concluir com a passagem de Salmo 124, verso 7. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros, e o laço quebrou-se e nós escapamos. Que bênção! Deus Todo-Poderoso vem em nosso encontro, quebrou o laço do lá que nossos pés estavam no laço do passarinheiro. O mundo, o pecado e o diabo estava no nosso encalço, e Jesus veio e quebrou este laço, quebrou, e nós ficamos livres. Mas o homem que não tem Jesus está no pé no laço, no pé do pecado, capatacho do diabo, do mundo, é escravo do mundo, do pecado e de Satanás. E Jesus veio para destruir as obras do diabo. E Ele quer destruir as obras do diabo na vida de muitas pessoas. Talvez você seja um que precisa ser da libertação de Jesus. Jesus disse: se pois a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ora, ouça, entenda, o Espírito Santo está falando no seu coração agora. Se deixe ser persuadido por Ele. Ele está falando no seu coração. Abra seu coração. Se entregue, se renda ao poder de Deus, para Ele quebrar o laço do passarinheiro que está sob seus pés. Que Deus, por sua graça, nos abençoe e abençoe a sua vida. Não esqueça, Deus é a fonte de toda bondade do seu povo. Deus é a fonte de toda alegria do seu povo. Deus é a fonte de toda a paz do seu povo no meio da tormenta. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe. Vamos orar ainda. Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos te dar graça por esta hora, a tua palavra bendita que foi ministrada aqui, Senhor, pela ordem do Espírito Santo, Senhor, humildade,
Pedimos que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Abençoe esses que ouviram a sua palavra. Que tu confira a graça da bondade, da alegria e da paz, que é em Cristo Jesus. Nós oramos assim, com perdão dos nossos pecados, te dando graças mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém.